Coloque numa panela a derrota da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, os novos pedidos de investigação para os procuradores de Curitiba e a chance crescente de que Lula volte ao jogo político. Acrescente algumas pitadas de uma imprensa sem vergonha que ajudou a criar Bolsonaro e não sabe agora o que fazer com ele. A semana foi marcada pelo desespero da mídia brasileira diante da possibilidade de que Lula e Haddad, com o bloco na rua, sejam a única opção para derrotar a extrema-direita. No Congresso Nacional, a direita liberal continua a passar a boiada na economia. Foi aprovada a autonomia do Banco Central. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. Foi uma goleada no Supremo Tribunal Federal, até surpreendente. Por 4-1, o STF liberou aquelas mensagens entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, que mostram uma fraude, nos processos lá de Curitiba contra o Lula, liberou as mensagens para serem usadas pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Lewandowski votou nesse sentido, o ministro Cássio Nunes também, e a surpresa, a Carmen Lúcia, que normalmente fica do lado da Lava Jato, dessa vez ficou contra. Disse, olha, a defesa tem que ter acesso a essas mensagens, isso faz parte, o Ministério Público olhou, a Polícia Federal olhou e só a defesa não vai ter acesso. Então a Carmen Lúcia também liberou. Mas o voto mais forte foi o voto de Gilmar Mendes. Ele disse que a leitura dessas mensagens mostra que se trata do maior escândalo judicial do mundo. Foi a frase de Gilmar Mendes. E aquele argumento do Sérgio Moro de que não reconhece as mensagens, podem ter sido adulteradas, o Gilmar Mendes fez uma ironia. Falou, olha, se adulteraram tudo aquilo, porque são muitas e muitas mensagens, todas elas no contexto correto, Se adulteraram, eles são gênios da literatura. É o Gabriel Garcia Marques que escreveu aquilo lá. E não é. Todo mundo sabe que os diálogos são verdadeiros e mostram o conluio, a armação na Lava Jato para condenar o ex-presidente Lula. Gilmar Mendes avisou também que vai colocar em votação agora o que interessa, que é a suspeição de Sérgio Moro, para que o Supremo decida. Sérgio Moro é suspeito? Então tem que ser anuladas as condenações contra o ex-presidente Lula. No mesmo dia em que o Supremo tomou essa decisão importante, por 4-1, Sérgio Moro sofreu uma humilhação, passou por um vexame. Ele foi participar de um debate desses eletrônicos, virtuais, numa universidade de São Paulo, e uma das pessoas que participava do debate levantou uma plaquinha escrita Moro, explica aí as mensagens da Vaza Jato. Ele fez uma cara de desentendido, a gente tem até a imagem, a captura da tela, e logo tiraram da conferência, dessa palestra virtual, a pessoa que fez o protesto. Não era nem um protesto, era uma pergunta que o Moro continua sem responder. Explica, Moro, as mensagens trocadas com os procuradores. Não tem como explicar. Esse é o problema do lado do Moro. Do lado dos procuradores, Deltan Dallagnol e aquela outra turma lá de Curitiba, houve mais um pedido de investigação contra eles. Agora, o Augusto Aras mandou o pedido de investigação para o Conselho Nacional do Ministério Público. Por quê? Porque os procuradores, isso apareceu em algumas dessas mensagens, usavam a Receita Federal para investigar de forma clandestina, coisa de ditadura, para investigar de forma clandestina juízes do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que é um abaixo do STF. Eles pegavam gente conhecida na Receita e não é que pediam oficialmente. Falavam, ô fulano, dá uma olhada aí no ministro tal, no juiz tal, para pressionar, para descobrir alguma irregularidade contra as pessoas e poder pressionar os juízes. É algo muito grave e essa investigação agora vai ser feita contra os procuradores. Então a gente teve claramente um momento de decadência da Lava Jato, perdendo poder, perdendo força. Ao mesmo tempo, Lula e Haddad colocaram o bloco na rua, como o Haddad disse que faria, ou seja, o Fernando Haddad começou a participar de entrevistas, por enquanto mais virtuais, não dá para fazer comício, não dá para fazer grandes atos populares,
mas participou de algumas entrevistas e colocou o bloco na rua. Isso gerou desespero na mídia tradicional. A gente teve alguns sinais disso. Merval Pereira, que é um colunista lá da Globo e que fala em nome da família Marinho, dos filhos lá do Roberto Marinho, disse que olha, o Lula está ganhando a narrativa de que a Lava Jato teve fraude, isso é muito perigoso, ou seja, está admitindo a derrota da Globo nesse debate. A Globo é a maior defensora da Lava Jato. O jornal O Estado de São Paulo também bateu desespero, fez um editorial dizendo, olha, se ficar desse jeito nós vamos ter que escolher, vai ser uma escolha terrível entre o Bolsonaro de um lado e o Lula e o candidato do Lula do outro. É Estadão. Vai se preparando para isso. Mas a maior demonstração de desespero veio naquele programa. É um programa que passava num canal da Globo e agora passa na TV Cultura de São Paulo, o Manhattan Connection. O Haddad foi convidado para participar e um dos entrevistadores partiu para uma baixaria contra o Haddad. É pena que a gente não pode usar porque as imagens têm direito autoral da TV Cultura, mas o Mainardi agrediu, o Diogo Mainardi, né, que é o apresentador lá do canal, do programa, agrediu o Haddad, falou barbaridades e o Haddad manteve a calma e devolveu, dizendo, olha, eu acho que você tem problemas sérios, psicológicos, você tem que se tratar, vai se tratar. E você deve estar desesperado, Mainardi, porque o seu herói, se estivesse nos Estados Unidos, estaria preso, Sérgio Moro. E o Mainardi perdeu totalmente a compostura, piscava sem parar, ficou muito nervoso. Foi uma demonstração de como é que as coisas estão mudando, há um movimento realmente de mudança no Brasil. Essa estratégia do Haddad eu acho interessante porque ele dialoga para fora, né, dos setores mais de esquerda. Então ele vai em programas na CNN, na TV Cultura, em outros canais, na CBN, na rádio. Então ele começa a dialogar para fora e o Haddad tem esse perfil. Como ele é um homem moderado, calmo, alguém essa semana, o Mário Vitor, que é um jornalista muito experiente, disse: o Haddad pode encarnar o candidato da serenidade contra toda essa bagunça do bolsonarismo, essa gritaria do Bolsonaro. O Haddad pode ser o candidato da serenidade no Brasil, pode ser um papel interessante e combina com ele, é o jeito do Haddad realmente. Do lado da direita liberal, o jogo está bem desarrumado, né? O Dória quer expulsar o Aécio do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul está brigando com o Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também é do PSDB, está uma bagunça danada. O Rodrigo Maia quer sair do partido dele, do Democratas, pode ir para o PSDB. Então, o jogo nessa turma aí da direita liberal está desarrumado do ponto de vista partidário. No Congresso, eles mostram força. Aprovaram essa semana, infelizmente, a autonomia do Banco Central. O que significa isso? Que o presidente do Banco Central e os diretores não vão mais ser nomeados pelo presidente eleito do Brasil. Eles vão ter um mandato completamente independente. E quem vai mandar o Banco Central, mais ainda do que já acontece hoje? O sistema financeiro. Né? Vai fazer a pressão, vai apresentar os nomes que interessam aos bancos privados. Então o Banco Central, que é um órgão do Brasil, do Estado brasileiro, vai ser capturado pelo sistema financeiro. É muito grave, isso tem que ser revertido se o Brasil conseguir trazer de volta um governo mais democrático. É algo muito grave. O Equador, esta semana, deu sinais de que vai fazer esta mudança. Né? Teve eleição no Equador e assim como já tinha acontecido na Bolívia e na Argentina, o Equador dá sinais de que deve haver um giro para a esquerda. Passaram para o segundo turno. Em primeiro lugar, o Andrés Arauz, apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa, e em segundo, uma disputa muito acirrada, mas acabou passando em segundo lugar um banqueiro, Guillermo Lasso, que é de direita. Grandes chances da vitória de Arauz e o Equador também voltaria a esse trilho um pouco mais à esquerda, progressista, na América do Sul, deixando o Bolsonaro ainda mais isolado, não só politicamente, mas pelas barbaridades que ele vai fazendo em relação à pandemia. O ministro Pazuello foi esta semana ao Congresso e apanhou muito dos senadores. A fala mais forte veio do senador Contarato, do Espírito Santo. Vamos ver o que ele disse para o ministro Pazuello, dizendo que Pazuello e Bolsonaro são genocidas. Quanto que vale a vida humana? Quanto que vale a vida de uma filha, de um filho, de um pai, de um avô? Senhor ministro e presidente da República,
a digital de vocês estão nessas mortes. E eu tenho fé em Deus que tanto o senhor como o presidente da República irão responder por genocídio, seja aqui no Brasil, seja no Tribunal Penal Internacional. O senhor, quando foi contraído com a Covid, o senhor divulgou o vídeo afirmando que já tinha iniciado o tratamento precoce. Aliás, o site do Ministério da Saúde, senhoras e senhores, tinha o TradeCov, que estabelecia todas as formas que você colocasse lá, ele direcionava para cloroquina ou ivermectina. O senhor, e aí eu falo com muita convicção, deve ser responsabilizado criminalmente como presidente da República, porque vocês estimularam a aglomeração, estimularam o não distanciamento social, estimularam a não utilização de máscaras e ainda por cima estimularam o uso de medicação sem nenhuma comprovação científica. A digital do senhor e do presidente da República estão nessas 235 mil mortes e quase 10 milhões de infectados. E isso se reflete também nas pesquisas, mais uma pesquisa esta semana, Exame Ideia, em que o Bolsonaro segue perdendo popularidade e os entrevistados dizem que o tema mais importante no Brasil é vacina, lidar com a pandemia. E é tudo que o Bolsonaro não está fazendo, a tendência é que ele despenque ainda mais nos próximos meses. O nosso cafezinho essa semana vai para o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, que está conseguindo virar o jogo naquele país. Assim como Evo Morales na Bolívia, assim como a Cristina Kirchner na Argentina, Rafael Correa estava na oposição, foi perseguido, ameaçado de prisão, teve que ficar na Europa para não ser preso, mas manteve a articulação política dos setores aí populares no Equador. E agora na eleição presidencial, o candidato dele, com apenas 35 anos de idade, ficou em primeiro lugar neste primeiro turno e tem grandes chances de vencer também o segundo turno. Rafael Correa foi presidente de 2007 a 2017, reduziu a pobreza no Equador, adotou uma série de programas sociais e também de independência nacional para o Equador. Não renovou a autorização para a presença de bases militares dos Estados Unidos no Equador. Eles tiveram que ir embora. Ele também abriu a embaixada do Equador na Inglaterra para receber o Assange, que tinha feito denúncias importantes, né? Vocês se lembram? Através do Wikileaks, né? Denúncias importantes contra o sistema de espionagem dos Estados Unidos. Ele virou um inimigo, né, dos Estados Unidos e o presidente que ele tinha conseguido eleger, o atual, o presidente Moreno, traiu Correa, né, fez um governo voltando tudo para trás, uma espécie de Temer lá do Equador. E agora o Rafael Correa, com muita persistência, parece que vai colocar o Equador no mesmo caminho da Bolívia, da Argentina e indica talvez um caminho também aqui para o Brasil. Um cafezinho para Rafael Correa, ex-presidente do Equador. Bom, a nossa sobremesa essa semana é a indicação de uma série que está aí numa das principais plataformas de conteúdos, né, audiovisuais. É a série espanhola Diz-me Quem Sou. É muito interessante, é comovente, é inteligente, é o roteiro que conta a história de uma espanhola em Madrid, de uma família burguesa, na época da Guerra Civil Espanhola, né? Um conflito que aconteceu na Espanha nos anos 1930. Então, a Amélia Garayoa é a personagem central, é toda a perspectiva de uma mulher, isso que é interessante. Então ela passa pela Guerra Civil Espanhola, ela era de uma família burguesa, mas depois adere e fica próxima dos comunistas, tem um namorado que com ele ela acaba indo para a Argentina, depois para Moscou, e vai participando de vários momentos de conflito, nesse momento tão conturbado no mundo, né? Vem depois a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, ela vive vários conflitos em várias partes, Polônia, Alemanha, e o tempo todo essa perspectiva de uma mulher
que deixa para trás família, filho e vai viver aquilo em que ela acreditava, né? Então é uma série muito bonita, muito bem feita e que tem também esse conteúdo político. São apenas 9 capítulos, 9 episódios, uma série até rápida para você acompanhar, vale muito a pena. Diz-me Quem Sou, série espanhola que fica aí como sugestão na nossa sobremesa.